O líder é aquele que é capaz de formular narrativas que entusiasmem, agreguem, formem e conduzam as pessoas. O líder é aquele que faz você se sentir parte de um sistema e, como parte de um sistema, com vontade de colaborar. O líder é aquele que, acreditando num projeto em comum de sucesso pessoal, de realização, de felicidade, de direitos, de pleno potencial desenvolvido, ele consegue comunicar isso a mais pessoas. Porque as tarefas mecânicas, repetitivas, elas tendem a desaparecer. Vejam, ascensorista é uma profissão que só existe hoje em alguns prédios de Brasília, porque nenhuma empresa vai contratar alguém pela CLT para ficar sentado apertando o botão, algo que o software faz muito melhor. Esta mudança rápida está atingindo todas as funções técnicas repetitivas, mecânicas, e estão sobrando espaços para as funções de criação, as altamente qualificadas. Não há futuro para o trabalho repetitivo. Ele só existe em lugares onde a mão de obra é muito barata, onde é muito fácil contratar muitas pessoas, mas tende a desaparecer. Por isso que o futuro é o futuro da criatividade, da inteligência e da ética, coisas que as máquinas ainda não fazem. Se vocês imaginarem que a maior empresa de transportes do mundo não tem carros, Uber, que a maior empresa de hospedagem do planeta não tem um único hotel, Airbnb. Se vocês imaginarem que os homens mais ricos do planeta Terra hoje não produzem ferrovias, petróleo, indústria têxtil ou agricultura, marcas de riqueza do passado, mas apenas ideias no Vale do Silício. Ideias de redes sociais, ideias de comunicação, ideias variadas, que serão produzidas através de aparelhos que estão produzidos na fábrica do mundo, que é a China. Os homens mais ricos do planeta Terra, todos eles, são dotados de ideias. O que é uma ideia? É também revolução cognitiva. A crise começou em 15 de março do ano passado, todos os restaurantes dessa cidade foram fechados por decreto. Na minha rua, nos Jardins de São Paulo, havia 2 restaurantes tradicionais. Um imediatamente reagiu ao decreto de fechamento. Não podendo mais atender no salão, passou a distribuir folhetos rapidamente impressos, mostrando que as regras de higiene eram absolutas, que era o que o mercado queria ler naquele momento. E mais, você não pagaria 10% pedindo a comida em casa, ou seja, é melhor pedir em casa do que ir ao restaurante. E nós passamos a comer a mesma comida que íamos, passamos a comer em casa. O outro restaurante ficou esperando o fim da pandemia. O outro restaurante ficou aguardando um decreto de liberação e reclamando que ele não vinha. Um ano depois, os restaurantes reabrindo, primeiro com capacidade parcial, depois total, aquele restaurante ficou esperando, comunico às senhoras e aos senhores, quebrou. Não aguentou. Não há capital que resista a essa erosão de quase um ano. E o outro restaurante que se adaptou rapidamente, não apenas recuperou seu público presencial, mas agora tem uma expansão dos seus negócios pela entrega de comida. E o que é isso, gente? Ideia, revolução cognitiva. A ideia de que mais gente agora está comprando via internet. Mais gente está apostando na internet, especialmente os que resistiam à internet, que são as pessoas da minha geração em diante, que vocês sabem, quanto menos colágeno, mais desconfiança da internet. Essa é uma regra social. E algumas líderes, amigas minhas, como aqui tivemos, ou teremos a Maria, eu vi a imagem da Luísa Trajano, entenderam isso rapidamente. É o futuro, é isto. Saíram do modelo venda de balcão e deram este salto. Isso é uma liderança que logo percebeu uma tendência e implementou esta tendência. E como diz a Luísa Trajano,
Eu não espero um sistema estar perfeito para implementar. Eu implemento, e às vezes ele tem defeitos e eu vou melhorando. Porque a velocidade exige que você termine de montar o carro na estrada hoje. É isso que a nossa velocidade exige. Eu não tenho tempo hábil para fazer todos os testes. Assim como nós produzimos uma vacina em tempo muito curto, sem estudos massivos de centenas de milhares de pessoas, porque a nossa necessidade de vacinas era maior do que era quando se deduziu 4 anos para fazer a vacina de cachumba, ou 20 para fazer a de varíola no fim do século XVIII. Ou seja, eu tenho diante de mim um desafio de velocidade, de eficácia, que é extraordinário, por isso o jogo hoje não é um jogo para amadores, mas é a crise que testa um líder. E isto é igual à época de Churchill. É igual à época de Napoleão, surgido na crise do antigo regime da Revolução Francesa. É a crise que testa um líder. É a crise que separa o amador do profissional. Um bom líder pensa assim: se o sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Se o mercado está volátil, ele está volátil para todo mundo. Logo, se existe uma constante, quem for capaz de dominar uma resposta a essa constante vai pensar melhor. Se todos estão afundando, eu preciso localizar mais rápido os botes salva-vidas. Eu gostaria de paz e tranquilidade, mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica, calcifica com mais resistência. Que cada gripe que eu tive na minha vida deixou meu sistema imunológico melhor. Que a minha pele é mais resistente que a de um bebê, porque eu já peguei mais sol, peguei mais chuva e peguei mais vento. Que eu sonho com navegação em lago tranquilo, mas o que testa um capitão é a tempestade. É na tempestade que você forma uma marinha, e não no céu azul, num lago sereno. Por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade. E isto aparece em todos os tratados de liderança, quando são a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução, e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y, eu imediatamente penso no momento seguinte. Ou seja, o que eu faço agora para continuar, sem descansar nos louros do passado. Não é possível que você se convença numa balada, quando você pergunta a uma menina, me fale sobre você, a dizer, eu fui Miss Sorocaba em 1980. Esse não é um bom argumento. Porque em 1980, eu era um rapaz de cabelo loiro, bonitinho. O tempo devasta tudo. Eu não posso usar um argumento do passado para hoje. Nossa, eu fui o primeiro aluno da turma de administração da USP. Nossa, eu aprendi alemão com 18 anos. Ótimo, isso explica você ter chegado até aqui. E agora? Ainda está no alemão? O mundo exige hoje, no mínimo, mandarim e árabe para você fazer negócios rapidamente. É essa capacidade de gerenciar coisas, de mudar e de sempre pensar numa frase do século XVI para o XVII, do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, lá no século XVI para o XVII, vai produzir na aposentadoria forçada que ele foi obrigado como juiz, vai produzir uma obra no qual aparece essa frase: conhecimento é poder. Conhecimento sempre foi poder. E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor
que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete, pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar, em casa ou em empresa, é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas, como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo a idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva, e a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a 1 ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. Odeia barata, você sabe que a barata voadora vai chegar sobre você. Sobre você. Minha mãe odiava cabelo na comida e encontrava em Paris, em Nova York. Eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca. Minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes 5 estrelas do planeta Terra. Alguns chamam isso de karma. Aquilo que você teve lhe acontece. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos, e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais, eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e, com o tempo, até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Eu estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão. Se você lembra de um fato há 5 anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho, em família, e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. Durante 27 anos fui para a Unicamp várias vezes por semana, e muitas vezes um motorista cortava a minha frente, às vezes no pedágio, na Bandeirantes, minutos, segundos antes de eu entrar
praça de pedágio, alguém passava à minha frente. E às vezes, atacado de alguma fúria, possuído por algo, o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio. Uma vez um colega meu da Unicamp perguntou, ele mostrou o dedo para você? Eu disse, pois é, mas não me seduziu, não achei o dedo expressivo, aquele dedo que dá vontade de seguir. Achei que ele mostrou o dedo do meio. Que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido? Que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou, furioso, carregando, como me disse um taxista no Rio, numa metáfora que eu acho maravilhosa, todos os carros, professor, são caminhões de lixo. Eles trazem lixo de casa, trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém, despejam o lixo em cima da pessoa. Qual é o significado de eu discutir no trânsito? Um motorista que pode ser desequilibrado, pode estar drogado, pode estar armado. Um motorista que se me bater é ruim, se eu bater nele é pior. E nós podemos perder mais do que está envolvido. Quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios, quando você consegue se afastar desses desequilíbrios, quando você consegue olhar à distância e dizer, nossa, que coisa terrível, parabéns, você cresceu. Quando você tem 18 anos e um colega lhe diz, quero ver se você é homem, acelera, você não tem certeza se é homem. E você acelera. Aos 58, quero ver se você é homem, eu também quero, mas hoje não vai dar. Hoje eu estou numa dúvida atroz, profunda e assim por diante. Ou seja, a todo instante eu necessito o desafio de fazer algo melhor, ser mais senhor de mim. O líder é alguém sábio, ou pelo menos alguém amigo da sabedoria. O líder é aquele que indica bons cursos, bons livros, bons vídeos. É aquele que dá o exemplo pela fala, que tem visão imediata e de futuro e toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento. Inclusive com a capacidade de dizer, aquela decisão tem que ser mudada, porque só gente muito segura volta atrás. Só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula, chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer para ele com toda tranquilidade, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei. Mas quando eu tinha 19 anos e que estava começando, eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira. Hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme. Porque eu aprendi a valorizar o que eu sei, aprendi que ninguém sabe tudo, e ganhei essa perspectiva. Hoje não saber é quase natural. Então esse desafio de lidar com equipe, lidar com o randômico do humano, lidar com o desequilíbrio constante do humano, que não é formado de robôs, essa palavra tcheca do século XX, que significa escravo, destes seres humanos que têm oscilações todos os dias. Meu médico, meu urologista mostrou as oscilações de testosterona nos homens ao longo do dia, em gráficos. Eu fiquei impactado. Os homens têm, ele diz assim, faça reuniões que você precisa ser mais agressivo de manhã. Evite essa reunião no fim da tarde. Até isso tem que pensar. À medida que a gente entra na fase que eu estou, que eu chamo de desmanche, você tem que pensar qual é o melhor horário do dia para sua testosterona estar no pico. Ou seja, nós somos máquinas oscilantes, somos máquinas instáveis, e sobre esse universo de dúvidas, de gente olhando para si, existe alguém que é o líder, que aponta um caminho, que busca uma solução coletiva, que escuta todo mundo, que estuda sem parar, e que tenta sempre o melhor para o grupo, e o grupo se liga a ele, porque o grupo entende que ele é uma referência. Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos, da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes
Aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. Muito obrigado pela atenção generosa de vocês. Obrigado. Obrigado.